Olá, pessoal. Vamos dar continuidade hoje a mais uma aula sobre poema. Vamos começar hoje com o poema Convite, de José Paulo Paes. Vamos brincar de poesia? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Gente, eu queria começar dizendo a vocês que poema e poesia não são a mesma coisa, tá? A poesia, ela está dentro da gente. São sentimentos, é a subjetividade. É o que a gente sente ao ver algo alegre, triste. A poesia, por exemplo, deixa eu citar aqui onde eu consigo encontrar poesia. Poesia está relacionada ao que a gente sente, ao que está dentro de nós, tá? Então, vejam só. Olha situações em que eu vejo poesia. Eu vejo poesia na chuva. Eu vejo poesia nas conversas das minhas vizinhas na calçada. Eu vejo poesia nas crianças brincando na hora do recreio na escola. Eu vejo poesia na Mata Verde quando eu vou para o interior. Eu vejo poesia também na Mata Seca quando eu vou para o interior. Eu vejo poesia nas histórias da minha mãe. Eu vejo poesia nos versos de um cordelista. Eu vejo poesia na hora no almoço de domingo, quando a família toda se reúne. Ali eu vejo poesia. É o que a gente sente. E a gente sente poesia não só em coisas alegres, que a gente vê poesia, que a gente sente a poesia, mas em coisas tristes também. Por exemplo, eu vejo poesia nas minhas lembranças de quando eu era criança, na saudade que eu sinto das minhas brincadeiras de criança. Isso para mim também é poesia, tá? Então, poesia é o que eu sinto, é o que a gente sente diante de algo. Então, tem pessoas que vê poesia em cenas muito tristes. Eu não consigo, não vou negar. Eu vejo poesia em coisas alegres, em coisas que trazem beleza. Já tem pessoas que não, tá? Então, vamos para o seguinte slide. O que é poesia? Para muitos, a poesia não passa mais de um tipo de texto. Só lembrando que poesia não é texto. Poesia é algo abstrato que está dentro de nós, é o sentimento, é o que a gente sente, tá? Poesia é beleza, cor, alegria. Poesia é felicidade. Mas, por vezes, poesia também pode significar tristeza, dor, saudade, rancor. A poesia é uma bela melodia, em que todas as notas estão em harmonia. Também é um mundo de mistério e de descobertas, onde só quem tem sensibilidade consegue ver. A poesia pode ser ainda uma selva. Resumindo, a poesia é uma maneira de olhar o mundo e ela está em todas as coisas da nossa vida, tá certo? A poesia está em todas as coisas da nossa vida. Já o poema não, o poema é o texto concreto. É o texto concreto no papel ou falado, tá, gente? Poema é o gênero textual que se constrói não apenas com ideias. Gente, aqui ideias está com acento, perdoe-me. Ideias não tem mais acento. E sentimentos, mas também por meio do emprego do verso. O poema tem versos e estrofes, tem ritmo, tem musicalidade. Enfim, o poema é o texto concreto. Falado ou escrito é o texto, né? Já a poesia não, é o subjetivo, é o abstrato, enquanto que o poema é o texto, já é o texto concreto. Então, aqui eu vou ler um poema em que fala da poesia. O poema é o texto, né?
e vai falar da poesia, do que ele sente, do que o poeta sente nesse momento. Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Gente, ele diz que o verso que está... que ele gastou 1 hora pensando um verso, mas a pena não quer escrever. A pena é porque antigamente os poetas usavam a pena para escrever, né? Colocava a pena na tinta e escrevia seus poemas. E aí ele diz, gastou 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. Mas, aí ele diz, no entanto, está dentro dele, inquieto esse verso, vivo. E ele diz, a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. O verso não quer sair, o verso do poema, né? O poema concreto, mas a poesia, o que ele está sentindo naquele momento, inunda a vida inteira, toda a vida dele, a vida inteira dele. O que ele está sentindo, né, vai marcar toda a vida dele, porque ele diz que a poesia deste momento, o que ele está sentindo naquele momento. Então, vamos para o próximo slide. O eu lírico. Outra coisa, gente. Poeta é uma coisa, né? Poeta é o escritor, né? A mulher, quando escreve poemas, ela é poetisa. A mulher é poetisa, o homem é poeta. O poeta é diferente do eu lírico. O eu lírico é a voz que fala nos poemas. O poeta, ele pode escolher um relógio para falar dentro do seu poema, para ser a voz do seu poema. Tem um poema de Vinícius de Moraes que quem fala é a porta, é uma porta. Então, o eu lírico daquele poema é a porta, tá? Não é o poeta Vinícius de Moraes. Ele é o poeta, ele é o escritor do poema, o poeta, mas ele não é o eu lírico. Então, tem poetas que escrevem o poema e a gente percebe que ali é a voz de uma mulher. Então, o eu lírico é a mulher, mas, no entanto, quem escreveu foi um poeta. Tem poetas que escrevem que a voz que está falando naquele poema é de uma criança. A gente percebe que é uma criança. Então, o eu lírico é a criança e não o poeta, tá, gente? Eu lírico, eu poético. É a voz que fala no poema e nem sempre corresponde à do autor. O poeta, aqui tem uma estrofe do poeta Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que ele sente realmente. Observamos o lirismo dos versos abaixo em que o eu lírico, a voz que fala no poema, exprime seus sentimentos em face do mundo exterior. Então, aqui, o eu lírico está exprimindo os sentimentos dele em relação ao que ele está sentindo da realidade, né? Do que aconteceu na realidade. O eu lírico está falando aqui no momento em que ele enfrentou uma situação. Vamos ver aqui. Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partiste, perdi de todo a alegria. Fiquei triste, triste, triste. Manuel Bandeira. Então, aqui o eu lírico está muito triste, ficou muito triste. Ele era um homem alegre, a gente entendeu isso, né? E ele perdeu a alegria diante da partida de alguém. A gente imagina que seja de uma mulher, não é? Mas ele não deixa claro nessa estrofe, né? Mas a gente chega a imaginar que seja até uma mulher, não é mesmo? Então, o eu lírico aqui, ele está muito triste. Vamos ler agora um poema, gente, de Manuel Bandeira, tá? Esse poema, ele retrata muito a realidade. É um poema muito forte que retrata a nossa realidade. Vamos ver. O bicho. O poema, o nome já traz o bicho. Nossa, um poema... Lembra que eu falei que às vezes a gente vê poesia em coisas também, né? Tristes e tal, lembra? Então vejam só, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio.
catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Gente, Manuel Bandeira, aqui, ele usou uma comparação direta do ser humano, ele usou uma comparação direta do ser humano com... Desculpa, gente, só um instante. Então, gente, esse poema aqui, o poeta Manuel Bandeira, ele faz uma comparação direta do ser humano com alguns animais. A essa comparação direta, a gente dá o nome de metáfora. Metáfora é uma comparação, compara duas coisas e é uma comparação direta. Quando ele disse assim, gente, o poema, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, ele diz, o bicho, meu Deus, era um homem. Ele comparou o homem diretamente a um bicho. Por quê? Porque são os bichos, os animais, são esses animais que catam comida no lixo. O cão, o gato, o rato. Então, nós chamamos de metáfora essa comparação direta entre duas coisas. Então, quando a gente viu aqui que ele chamou o homem, ele disse que o bicho, meu Deus, era um homem, ele comparou a situação do ser humano, a diminuição, a redução do ser humano a de um bicho que cata comida no lixo. Agora nós vamos ver outro poema aqui. Gente, olhem só a musicalidade desse poema. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, que negues, não mintas, eu vi. Olha só, a musicalidade a gente encontra por conta dessas sílabas poéticas que estão em amarelo. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi, de Casimiro de Abreu. Aqui é outro poeta de Manuel Bandeira também, do mesmo autor, o mesmo poeta do poema O Bicho, só que ele escreveu um poema falando sobre o trem de ferro, cheio de musicalidade, de ritmo, de melodia. Gente, ele escreve esse poema no ritmo do trem. Outra coisa, quem lê o poema não lê, recita, declama, né? Declama o poema. Então, ele colocou no ritmo, a gente declama esse poema, porque ele escreveu usando palavras que dá a entender que é o ritmo do trem, tá? Vejam só. Trem de ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão, agora sim, voa fumaça, corre cerca, aí seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Olha só, gente, vejam só, quem é o eu lírico desse poema? A gente já percebeu quem é aí. O eu lírico, gente, é o próprio trem. O eu lírico desse poema é o trem. A voz que está falando nesse poema é a voz do trem. Então ele diz aí, ó, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força. É como se, nesse momento, ele estivesse subindo, né? Subindo. Aí, trem de ferro, oh, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Oh, café com pão é muito bom. Vejam, gente, que o movimento do trem, à medida que o trem vai passando, né? Aí ele vai passando essas paisagens, né? O povo, a ponte, o pasto, o boi, a boiada, os galhos, tá? Bota fogo na fornalha que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Trem de ferro, oh, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada.
passa galho de engazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Café com pão é muito bom. Olha só o percurso do trem. O poema todo é o percurso do trem. Que musicalidade, gente. Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficiar. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá a tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora. Não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Uricuri, desculpa. Oh, vou depressa. Agora, gente, dá a impressão de que ele está voltando. Quando o trem vai, dá a impressão de que ele vai... Olha só, vamos ler, vamos terminar de ler o poema para vocês entenderem. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Trem de ferro, trem de ferro. Pronto, a gente percebeu aqui, ó, quando ele diz, agora ele vai depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Aqui passa pra gente a impressão de que ele está voltando. Ele diz, ó, vou-me embora. Agora ele está retornando e na volta ele traz pouca gente, porque quando ele leva muitas pessoas, muita carga, aí já na volta ele já vem mais vazio. Então, ele já vem mais depressa. É tanto que ele diz, vou depressa, vou correndo, vou na toda. Que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Tá vendo? O que aqui o poema passa pra gente. Gente, tem poemas... Todo poema tem rima? Não. A gente falou isso na aula passada, né? Falou sobre rimas. Tem poemas que não tem rimas. Esses versos que não tem rimas... Eles são chamados de versos brancos ou livres. São os versos sem rimas, tá? Vamos ver um exemplo aqui do poeta Mário Quintana. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. Gente, aqui tem outra figura de linguagem para dar mais ênfase à estrofe do poema. Iam e vêm. São duas palavras opostas, contrárias. Elas iam, agora elas vêm. Os caminhos iam, os caminhos vêm. O nome dessa figura de linguagem que usa palavras opostas é chamada de antítese. Antítese, tá? Eu vou começar novamente a estrofe. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Tá? Olha, gente, o título é Envelhecer, né? Dá a impressão que ele diz que agora ele mesmo prepara o chá para os fantasmas. É como se ele envelheceu e está sozinho na casa, né? Aí ele diz, antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. Então, nós temos aí um exemplo de antítese, de uso de palavras contrárias. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas, tá? Pelo título, Envelhecer, a gente percebe que ele está sozinho na casa, né? Sobrou só ele envelheceu. Agora vamos ver outro poema de Vinícius de Moraes. Os poemas de Vinícius de Moraes, eles são, muitos deles é voltado para o público infantil, tá? Aqui, o relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, passa tempo. Bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vou ler novamente, olhem, percebam. No verso que ele diz assim, ó. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Quando ele diz de fazer meu tic-tac, quem faz o tic-tac? É o relógio, não é? Então, aí, quem está falando nesse poema, a voz, o eu lírico desse poema é o relógio. Não é Vinícius de Moraes, é o relógio. Aí vamos ver o que ele fala. O relógio, né, gente? Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, passa tempo. Bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado,
Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nesse poema, Vinícius de Moraes usou duas figuras de linguagem. Ele usou a antítese também, que são palavras contrárias, quando ele diz dia e noite, dia é o contrário de noite, noite e dia é uma antítese, né? E ele usou também palavras que indicam sons, o som dos ponteiros do relógio, tic-tac. Esse tic-tac é chamado de onomatopeia. O que é isso? Onomatopeia são palavrinhas. Toda vez que você encontrar palavrinhas que indicam sons, barulho ou vozes de animais, por exemplo, o miau, o au-au, são chamados de onomatopeia. É a figura de linguagem. Os poetas gostam de usar o barulho do vento, do carro saindo, vrum, né, do trovão, cabrum. Então, todas essas palavrinhas que indicam barulho de algo, né, de um objeto caindo, do menino chorando, o choro da criança, é chamado de onomatopeia, tá certo? Agora a gente vai ler dois poeminhas de duas estudantes, uma é daqui de Petrolina, né? Que ela escreveu um poema falando de Petrolina, tá bom? Vocês deem um zoom aí no celular para poder enxergar melhor, para poder ver melhor, tá bom? Vejam só, para vocês também poderem fazer seus poemas, né, gente? Princesa do Sertão. Quem escreveu foi Maísa Evelyn Nascimento Araújo. Petrolina foi o nome que ganhou quando, em 1895, cidade se tornou. E pensar que de uma pedra sairia cidade tão bela. Mas é tão bela, que uma câmera é incapaz de retratar. Em tu corre o famoso velho Chico, catedral bela que todos podem apreciar. Cultura rica? Essa não pode faltar. Tem frevo, São João, capoeira e as comidas típicas para completar. Tem cuscuz? Tem sim. E baião? Chegue logo, meu irmão. Venha logo, se aveste. Venha admirar as belezas que Petrolina merece e tem para lhe mostrar. Mas nem tudo é perfeito. Essa terra é terra de povo guerreiro. Muitos direitos já foram tomados de quem só queria estudar. Lágrimas caíam do rosto do vaqueiro de ver o velho Chico secar. Terra seca, chão rachado, suor descendo do rosto. Oh, Pai, se é que posso te pedir de novo, abençoe esse humilde povo. E assim finalizo a minha rima, com enorme e grande alegria de contar a história de uma pequena vila que hoje é conhecida como Petrolina. Tá vendo, gente? Que lindo poema sobre Petrolina. Esse aqui é um poema de outra estudante, mas de outra cidade, de Espera Feliz, Minas Gerais. Manhã manhosa mineira. Acorda, manhã manhosa, que vem vindo o vento frio. Faz curva, faz manha, faz graça, brinca na beira do rio. Vem ligeiro, eita menino faceiro, vem trazendo um bochicho, cochicho de maritaca, e é lá da mata. Balança coati, jaguatirica, tucano, dançando ao chuá-chuá, de cachoeira do chiado, véu da noiva, da princesa da zona da mata mineira, esperando feliz o seu noivo. Show bem te vi, olha o chiado. Chacoalha o chocalho, ruge o trovão. Gotas gorduchas de chuva rolam na poeira, encharcam o chão, enverdecem a plantação. Sol brincando de pique-esconde, menino travesso, escondeu atrás do monte. Logo ali onde estão os panhadores, colhendo ouro, mas não é ouro qualquer. Ouro verde, vermelho, ouro preto, esse ouro é o café. Acorda, manhã dengosa,
Levanta, abre teus olhos de aprendiz, vai percorrer as ruas, catar frutas frescas nos quintais. Lá fora o vento frio, de braços abertos, te espera feliz. Gente, aqui nós encontramos, olha só, o tema do poema, né? Falando, são 2 poemas, cada um fala da cidade natal, das poetisas, das escritoras dos poemas, né? Um fala sobre Petrolina, outro fala sobre a cidade de Espera Feliz, não é? Lindos poemas, lindo, traz toda a característica da cidade, conta a história, o que tem na cidade, em forma de rimas, não é? E aqui a gente percebe no segundo poema outra figura de linguagem, chamada personificação, que é quando você personifica algo como se fosse uma pessoa. O nome é personificação ou prosopopeia. Quando diz assim, sol brincando de pique-esconde. É como se o sol fosse uma criança. Sol brincando de pique-esconde. Está personificando o sol como um ser humano, como uma criança. Então, nós chamamos isso de personificação. Personificar como pessoa. O nome já aparece, tá, gente? Personificar. Dar ações do ser humano, dos seres animados a seres inanimados, né? Por exemplo, quando diz o rio chora com a poluição, isso é uma personificação. É como se o rio fosse um ser humano, uma pessoa, né? Aqui outra personificação. Acorda manhã dengosa, é como se fosse acorda menino. Essa manhã dengosa dá a impressão de que é um ser humano, que é uma pessoa. Acorda manhã dengosa. Isso também é uma personificação, tá? Aí aqui nós temos outra poesia. Tem tudo a ver. A poesia, olha só, aquilo lá que eu falei, o que é poema, o que é poesia. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros. Gente, quando a gente sente um cheiro da comidinha da nossa avó, né? Aquilo ali é poesia, tá? Poesia tem a ver com cheiro, com cores, com os sabores, com a música. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados. A gente vê poesia nas lágrimas diante da morte, infelizmente. Mas a gente vê poesia porque são situações. Os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. Em tudo, a poesia está em nossa volta, né? Em todas as coisas na nossa vida, tá, gente? Agora nós vamos ver um esquema de rimas, tá? Quero pintar de verde meu sertão. Da aluna Ana Letícia, tá? Não é daqui. Alto Santo é minha terra, ó. É uma cidade, Alto Santo. Vamos ver aqui, ó. Vejam só as rimas. Alto Santo é minha terra, fica no sertão. Precisamente onde toda tardezinha fico olhando o sol poente. Esse sol que sem a chuva deixa o meu sertão tão quente. Vejam só, gente, verso é cada linha do poema, tá? Eu falei sobre isso na aula anterior, vamos repetir. Todas as linhas do poema são os versos. Se no poema tiver 14 linhas, são 14 versos. Você não conta o título. 14 linhas, 14 versos, tá? 14 linhas, 14 versos. 15 linhas, 15 versos. Agora, estrofes é o conjunto dos versos, são esses conjuntinhos aqui, ó. Aqui nesse poema Quero Pintar de Verde Meu Sertão, nós temos quantas estrofes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Nós temos 6 estrofes, 6 conjuntinhos, tá? Na primeira estrofe, as rimas ficam no final das linhas, no final dos versos. Terra, não tem nenhuma palavra que rima com terra. Por isso que a letrinha A ficou sozinha aí nessa estrofe. Aqui,
Precisamente, termina com mente, ente. Aí você pode ver que a segunda linha, o segundo verso rimou com o quarto, ó, poente. Precisamente, poente, quente. São 3 rimas, por isso que ficou com a letra B, ó. B. Porque são 3 palavrinhas que rimam. Tem o som igual ou parecido no final dos versos, tá? Então, precisamente, poente, quente. Tem outros tipos de versos que eles se apresentam também no meio, outros tipos de rimas, desculpa. Tem outras rimas que se apresentam no meio dos versos, mas a Pro não vai adentrar agora nesse tópico, tá bom? Então, vejam só. A letra A está sozinha porque não tem nenhum verso que rima com a palavra terra. A letra C, tardezinha. Pode ver que não tem também outra palavra que rima com tardezinha, por isso que ela está com a letra C e está sozinha. E a letra D, chuva. Essas três linhas, esses 3 versos, eles não rimam. Terra, tardezinha e chuva. Por isso que ficou A sozinho, aí vem a letra B, que é precisamente, aí tardezinha não rimou com nenhuma, colocou o C. Aí, poente, você volta lá e vê que rima com precisamente. Aí você coloca a letra B, para a gente entender que essas palavras rimam. E quente, no último verso da primeira estrofe, quente rima também com poente precisamente. Por isso que tem as 3 letras B. A gente marca essas rimas com as letras do alfabeto minúsculas, tá bom? Geralmente minúsculas. Aí a segunda estrofe. A seca que aqui vivemos deixa tudo acinzentado. Na estrada, carros-pipas passam por todo lado. O jumento leva água subindo o morro cansado. Gente, poema não lê de qualquer jeito. A gente tem que declamar com entonação, tem que dar vivacidade ao texto, não pode ser lido de todo jeito. Porque senão não é um poema, não é uma declamação, vira um texto comum, não causa emoção no leitor. Então, os poemas, eles precisam ler com uma boa entonação, para causar emoção, tá? No leitor. Então, vamos lá. Vivemos, não tem nenhuma palavrinha aí no final dos versos que rimam com ela, então ela ficou sozinha aí, com a letra A. Aí, acinzentado, lado, cansado. Então, a gente tem aí três versos que rimam, que é o segundo, com o quarto e com o sexto. Por isso que ficou a segunda linha, a quarta e a sexta com a letra B. E a terceira com a letra C e o quinto verso, a quinta linha com a letra D, porque não tem nenhuma palavrinha que rime com elas. Elas ficaram sozinhas, tá? Então, vamos terminar de ler o poema para vocês ficarem mais motivados e pegar o ritmo do poema, tá, gente? Para poder botar em prática. Quando o sertão não tem água, precisamos nos mudar. E a cor roxa da saudade vai nos acompanhar. E o preto da tristeza no coração vai ficar. O pincel que o Senhor usa, emprestado eu vou pedir. Com as gotinhas que dele certamente vão cair. Só assim eu poderei o meu sertão colorir. Quando as gotinhas caírem e o verde se espalhar, o feijão, arroz e milho do chão vão poder brotar. E a fartura, porém, vai mudar o meu lugar. Animais magros no pasto, as vaquinhas a cair. Quando eu pintar de verde, isso não vai existir. E o aboio do vaqueiro vamos voltar a ouvir. Gente, nós temos também outros tipos de poemas que são os poemas concretos ou visuais, tá, gente? Por exemplo, aqui é um poema que tem o desenho da flor e aí ele é formado por palavrinhas que se referem à flor, tá? Belo, natureza, tá? São palavras relacionadas à flor, amor, né? Que geralmente as flores elas são dadas por pessoas que se gostam, né? Então, palavras relacionadas à flor e com essas palavras formam a flor. Nós temos outro poema, xícara. Gente, o que formou a xícara foi a palavra café. Por exemplo, na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bulo reluzente.
E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, esse poema aqui ele é um poema visual, concreto, em que usou palavras referentes ao café, uma estrofe falando sobre o café, e fez em forma de desenho a xícara e a fumacinha, né? Com o cheiro do café. Então, quando você vê, você já percebe que é uma flor e uma xícara de café foram feitas em forma com palavras. Isso aqui é um poema. Aqui, ó. Arre, arranha, aranha, arre, arre. Nós temos aqui o desenho de uma aranha em formato com palavras que falam sobre ela. E vocês podem ver, as palavrinhas formando as perninhas, tudo aqui é chamado de poema concreto ou visual. A escada, né? A palavra escada descendo de todo jeito, né? Descendo a escada, o movimento. E aí nós vamos partir agora para as figuras de linguagem, algumas delas que eu até já citei nos poemas. As figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. Gente, as figuras de linguagem, elas são usadas, a gente usa diariamente algumas das figuras de linguagem sem nem saber, sem nem perceber. E os poetas, os compositores de músicas, eles usam muito nas músicas, nos poemas, para dar mais expressividade, mais emoção, tá, gente? O que são? Desculpa. São recursos usados pelo falante ou pelo escritor para realçar a sua mensagem, podendo dar mais força, podendo dar um colorido, uma ênfase, uma beleza ao que ele quer dizer. Aí nós temos aí a primeira delas, que é a antítese, que são ideias opostas, que é o que eu falei lá. Quando você perceber em um poema palavras que são opostas, você já percebe que ali tem uma antítese, tá? Dia e noite, alegre e triste, entrar e sair, subir e descer, escuro, claro, tá? São palavras... Esse uso, que eles fazem muito uso de palavras opostas nos poemas, nas músicas, então eles fazem uso da figura de linguagem chamada antítese. Aqui nós temos exemplos, né? A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Então, mata e ressuscita, né? São duas palavras opostas, antítese. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, aqui nós temos, quem escreveu isso fez uso da antítese para criar essa frase belíssima. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Guerra e paz são palavras contrárias. O contrário de paz é guerra. Então, aí é uma antítese. Outros exemplos, cedo, tarde, alegria, tristeza. Agora, hipérbole. Hipérbole consiste no exagero. No dia a dia a gente usa demais hipérbole, a gente exagera às vezes, quer exagerar no falar. Quando a gente quer passar a mensagem para alguém, a gente exagera. Quando, por exemplo, uma mãe diz assim, menino, eu já falei isso mais de 1000 vezes, ela está usando uma hipérbole, tá? Quando a gente diz assim, eu tô morrendo de fome, é uma hipérbole. Você está exagerando para dizer que está com muita fome. Aí você diz que está morrendo de fome, mas na verdade você não está morrendo naquele momento, né? É para dizer que está com muita fome, morrendo de sede, é uma hipérbole, tá? Aí você está esperando alguém que demorou, que se atrasou, aí quando ele chega você diz assim, agora já tem um século que eu te espero. Então, você já tem um século. Séculos são 100 anos. Então, não tem 100 anos que você espera ele. Então, você usou a palavra século para exagerar. E esse exagero é chamado de hipérbole. Ela chorou rio de lágrimas. Está exagerando. É uma hipérbole. Ninguém chora rio de lágrimas. Meu Deus, eu gastei rios de dinheiro com essa roupa. É uma hipérbole. Eu estou exagerando para dizer que foi muito cara, que eu gastei muito dinheiro. Aqui nós temos um exemplo de hipérbole, né? Quando diz, eita, fulano vive nadando em dinheiro. Você está usando uma hipérbole para exagerar, dizendo que ele tem muito dinheiro, tá? Comparação, o nome já diz, compara duas coisas, né? Duas coisas, não só coisas, pessoas.
Gente, a comparação, ela vem trazendo termos como, feito, que nem, por exemplo, ela é bonita que nem a irmã dela, é uma comparação. Ela é bonita como a irmã dela, é uma comparação. Ela é bela como uma flor, tem o como. Ela é bela, feito uma flor. Essa palavrinha feito uma flor. Então, a comparação compara a beleza dela à de uma flor. E vem usando esses conectivos, essas palavrinhas, o como, que nem, feito. Aí é comparação. Mas quando a comparação ela é feita direta, ela é dita diretamente, aí passa a ser metáfora. Não esqueçam, tá? A gente está vendo comparação, vamos ver logo os exemplos de comparação. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Comparou a chuva com lágrimas de um céu entristecido. Então, esse como aí, comparação, tá? E a poeta, que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas, tá? Comparou o trabalho dos artistas que escrevem seus versos como o carpinteiro nas tábuas, né? Porque o carpinteiro, ele tem todo o trabalho de realçar a madeira, de fazer para ficar tudo bonito, móvel bonito. Bem assim é os poetas para deixar seus poemas belíssimos. Então ele comparou o trabalho do poeta ao trabalho do carpinteiro. Então ele fez uma comparação através do desconectivo como, que nem o carpinteiro. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam, tá? Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam, aquela cor, né? Aquela cor quando o sol demora a ir embora, aquela cor meio estranha. Comparação, que é o que a gente está falando agora. Outros exemplos, né? O meu coração está igual a um céu cinzento. Meu coração está igual, ó, está como um céu cinzento. Está igual. Agora, se eu dissesse assim, meu coração é um céu cinzento, aí seria uma metáfora, porque eu estaria comparando o meu coração a um céu cinzento. E como é o céu cinzento? Ele é triste, tá? Ele não é alegre, ele é um céu triste de se ver. Não é? Então, é uma comparação. Então, quando você faz essa comparação direta, você está usando a metáfora. Mas se você usar expressões, conectivos, como a palavra como, que nem, feito um céu cinzento, aí já vai ser comparação. Só por causa dessas palavrinhas, gente. Só por causa delas. Olha o outro exemplo do carro aqui. O carro dele é rápido como um avião. O carro dele é rápido como um avião. Então, comparou o carro dele, a rapidez do carro dele, a de um avião. E tem esse como aí. Então, é uma comparação. Se você quisesse usar uma metáfora, em vez de comparação, você diria assim: o carro dele é um avião. Aí seria uma metáfora. Estaria comparando também, quando eu digo assim, o carro dele é um avião, a pessoa já entende essa mensagem. Quer dizer, o carro dele é rápido, muito rápido. E ele não usou o como. Aí é uma metáfora, tá? E na primeira, o meu coração está igual a um céu cinzento. É uma comparação. Agora, se eu quisesse usar a metáfora, como eu diria? Você diria direto, o meu coração é um céu cinzento. Aí eu já entenderia o que você está querendo dizer por trás. Porque isso é a linguagem figurada. São as palavras sendo usadas com outro sentido, não no sentido real delas. É no sentido conotativo figurado, que a gente já viu até no ano passado, né, gente? Então, as palavras no poema, até na forma da gente falar, a gente usa demais as palavras sendo usadas em outro sentido fora do comum, do normal, do real, tá? Vamos para o próximo. Agora vem a metáfora, que a metáfora já é a comparação direta. Eu já vou direto para os exemplos. Ele tem músculos de aço. Gente, ele tem músculos de aço. Quando eu digo que ele tem músculos de aço, ele não tem realmente músculos de aço, não, né, gente? Isso aí está sendo usado na linguagem figurada, com outro sentido. E eu estou comparando os músculos dele a um aço. A aço. E eu estou querendo dizer o quê? Que ele tem os músculos muito fortes.
Então, isso é uma comparação direta e é chamado de metáfora. Aquele homem é um leão, então, é para dizer que ele é forte. Ele não é um leão de verdade, tá? A gente fez uma comparação com o sentido fora do real, que é o sentido figurado, conotativo, e aí nós usamos a metáfora, que é a comparação direta. Ela é uma flor. Então, ela é uma flor, é para dizer que ela é bela como uma flor, ela é bela como... eu comparei a beleza dela à de uma flor. Então, ela é uma flor, é uma metáfora. Mas ela é uma flor de verdade, no sentido real? Não, não é no sentido denotativo, real. De dicionário, denotativo é o sentido real da palavra. Aqui não é no sentido real. Aqui está sendo usado no sentido figurado, está fazendo uma comparação direta a que nós chamamos de metáfora, tá bom? E se eu dissesse, ela é bela como uma flor, aí seria comparação, tá bom? Aqui a metáfora é o sentido figurado, ó, ela é um anjo, é para dizer que ela é muito gente boa, né? Ela tem uma doçura, a doçura de um anjo. Figuras de linguagem é a aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Por exemplo, boi bem bravo, bate baixo, bate baba, boi berrando. Olha a repetição do B, 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 B. Isso é chamado de aliteração. E a assonância é a repetição de vogais, de sons de vogais, tá? An, en, ons, on, o, o. Pode perceber. Plangentes, violões, dormentes, morno. Olha só. Repetiu as vogais. Isso é chamado, essa repetição dos sons das vogais, sons vocálicos, é a assonância. A repetição de sons consonantais das consoantes é aliteração. Outro exemplo de aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Repete a letra R. Então, isso aí nós temos um exemplo de aliteração. Prosopopeia ou personificação. Eu já falei para vocês que é personificar algo como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse um ser humano. Nas fábulas mesmo, os animais falam como um ser humano. Então, aí nós temos uma personificação. Olha o exemplos de personificação aqui. Vou direto para os exemplos. O sol amanheceu triste e escondido. A gente fala isso para dar mais expressividade, mais ênfase. Mas o sol não amanheceu triste. Quem amanhece triste somos nós, seres humanos, não é? Pessoas. Então, a gente personificou o sol aqui como se fosse uma pessoa. Então, aqui é uma personificação. Um exemplo de personificação. O fogo dançava com o vento. O poeta pode fazer essa personificação. O fogo dançava com o vento. A cadeira começou a gritar com a mesa. É como se a cadeira e a mesa fossem duas pessoas. Personificou como se fossem duas pessoas, a cadeira e a mesa. Então, essas ações aí são de seres humanos. Personificou, personificação, tá bom? A lua espia os namorados. A gente está personificando a lua, como se a lua fosse curiosa, estivesse espiando os namorados. É uma personificação também, tá bom? Outros exemplos de personificação. O vento beija meus cabelos, ó, é como se o vento fosse uma pessoa. As ondas lambem minhas pernas quando a gente vai entrando no mar, né? O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz, é como se o coração estivesse feliz cantando, sabe, falasse. Então, isso é uma personificação, para dar mais ênfase à mensagem que você quer passar. E aí, gente, a gente termina por aqui, tá? A aula ficou um pouco extensa, mas eu espero que vocês assistam, porque tem muito conhecimento, tá bom? Voltem, revejam, tentem fazer alguma coisa que rime, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula.